Bitcoin de volta nos 80 mil dólares e algumas altcoins perdendo fundo foi marcado em dezembro. E sim, possa ser que nos próximos dias a gente entre na nossa segunda fase do bear market do Bitcoin. Onde as coisas elas ficam mais intensas, onde as pessoas passam a acreditar que nós realmente estamos em bear market e depois a gente vai buscar a terceira fase, que é a fase final, fase de capitulação. Essa, obviamente, vai ser a melhor oportunidade de todo mundo. Afinal de contas, o que o bear market nos entrega é exatamente um reset no ciclo. A gente vai analisar o mercado no curto prazo, vou falar de algumas altcoins também e vou te explicar como que eu, Guiteles, estou me posicionando nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo tenha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha para o capital rotativo, tá? A gente sabe que existe uma quantidade de dinheiro dentro do mercado cripto e ele fica rotacionando entre vários grupos de ativo, tá? Aqui a gente tem Bitcoin, altcoins, Ether, stablecoin e nesse momento ouro também, porque é um ativo que está performando super bem. Bom, se a gente olhar para o capital que está dentro das altcoins, a gente ainda continua vendo uma constância de saída de capital desses ativos. Para quem está acompanhando o ciclo completo aí, essa movimentação de alta que nós tivemos ao longo dos últimos anos, sabe que ali de outubro de 2024 até novembro de 2024 foi o período onde as altcoins performaram muito bem, aonde a gente teve sim uma mini altcoin season. De lá para cá, a gente vê esse capital saindo das altcoins e a gente vê que as altcoins elas não estão performando. Sem dinheiro, não tem como o ativo performar. Quando a gente olha para Ether, a gente está vendo que saiu um pouco de capital de dentro de Ether, tá? A gente teve a movimentação de Ether, onde ele sai ali dos 1.500 e volta lá para os 4 mil dólares, onde muito capital também fluiu para o Ether, só que desde então a gente está vendo que o capital ele segue saindo. Bom, o que chama a atenção aqui é que quando a gente olha para os ativos criptos que eles são lastreados em ouro, por exemplo, como Pax Gold, a gente começa a ver uma entrada de capital muito forte dentro desses ativos. A gente está vendo o capital saindo até mesmo de dentro do Bitcoin e fluindo para o ouro. E aqui a gente já tem uma grande pista de como deve ser a nossa carteira nesse momento. Olha só. Se a gente seguir o dinheiro, se a gente seguir o fluxo da demanda, a gente consegue sim ter uma carteira que ela pode até mesmo performar positivamente ao longo de um bear market profundo. E quando a gente olha para o mercado cripto nesse momento, o dinheiro ele está saindo das altcoins e ele está fluindo para os ativos que são lastreados em ouro. E aqui a gente pode surfar isso. A nossa carteira, nesse momento, ela deve sim ter posições nesses ativos. Não é comprar ouro no momento que nós estamos agora. Inclusive, a gente vai falar sobre ouro nessa análise, porque em breve a gente vai ter uma excelente oportunidade. Vamos entregar um pullback dentro desse ativo. Mas o fato é que desde março de 2025, a melhor posição que eu, Guiteles e os meus clientes têm em sua carteira é exatamente ouro, porque é uma posição que está trazendo muitos resultados nos últimos meses. Obviamente que para a gente comprar esses ativos, a gente precisa ser totalmente estratégico, e eu vou te explicar isso quando a gente for falar de ouro. Mas eu quero que você tenha em mente que o capital ele está saindo dos ativos com maior risco e indo para os ativos com menor risco. Bom, tendo isso em mente, a gente pode abrir alguns trades dentro das altcoins, mas a gente precisa entender qual que é o contexto desses ativos. Se a gente começa a olhar, por exemplo, ali para algumas altcoins, a gente começa a ver Solana perdendo o fundo que ela marcou em dezembro. Isso daqui é um péssimo sinal para o ativo. Tudo bem se a gente conseguir se recuperar aqui dentro dessa região, se a gente voltar aqui acima desse platô aqui que foi perdido, ótimo, a gente vai ter tido um flush, aumento de volume, estopou todo mundo que estava com as suas posições, a gente teve apenas uma violinada acontecendo. Caso a gente comece a ter sinais de reversão dentro dessa região aqui, ótimo, pode ser uma região onde a gente venha abrir novas posições de trade dentro da carteira rumo ao milhão. Mas nesse presente momento, quando a gente olha para o ativo, está perdendo suporte. Aqui a gente deve tomar muita atenção.
Porque a gente compra suporte e vende resistência até que ele seja rompido. Se a gente está em uma tendência de baixa, se nós estamos em bear market, se as altcoins elas continuam formando topos e fundos descendentes, a partir do momento que a gente perde um fundo, a gente deve esperar que a queda ela vá se estender por um período um pouco maior. A gente vai analisar o Bitcoin também, eu vou te explicar qual que é a minha visão em cima disso, e possa ser que sim, as altcoins estejam fazendo apenas uma violinada por conta daquilo que o Bitcoin está fazendo nesse momento. Mas é super importante que os próximos dias a gente analise isso e acompanhe essas movimentações para saber se a gente vai tomar uma decisão de compra, porque nós temos caixa nesse momento, ou se a gente vai aguardar mais um pouco para comprar um pouco mais embaixo, tá? Não só Solana, mas como o XRP também está perdendo fundo ali, que foi marcado em dezembro, a gente tem o mesmo contexto. Se o ativo ele conseguir voltar acima desse suporte que está sendo perdido, ótimo, a gente teve uma violinada e aqui pode ser um excelente ponto de entrada para nós. Mas, se ele começar a se manter aqui abaixo dessa região, pode ter certeza que ele vai buscar um novo fundo um pouco mais embaixo. Bom, se a gente olhar para o cenário de Ether, ele é um pouco diferente, mas ele é parecido com o Bitcoin. E a gente já vai falar sobre o Bitcoin. Ether ainda se encontra na região de suporte, que foi o fundo que ele encontrou em novembro. A gente também teve essa região de suporte em dezembro. Aqui é uma região que a gente deve respeitar como suporte. E lembre-se, nós compramos suporte e vendemos resistência. Em Ether, a gente ainda não perdeu suporte. O que isso começa a sinalizar? Pode ser que sim, as altcoins elas vão apenas fazer uma violinada e possa ser que Ether ele se segure dentro dessa região. Caso isso aconteça, a gente vai ter sinais perfeitos para a gente abrir uma nova operação comprada. É uma operação de longo prazo, é uma operação esperando que Ether vai voltar para 4 mil dólares, 5 mil dólares, ir para 10 mil dólares? Não, nada disso. A gente não está contando com novos all-time highs tão cedo, porque lembre-se como eu comecei essa análise. Nós estamos próximos de entrar na segunda fase do bear market. Nós só iremos acreditar em all-time high depois que a gente formar a terceira fase, a fase de capitulação. Mas a gente não pode descartar que sim, a gente pode ter uma oportunidade de trade iniciativo, que é pegar uma movimentação até uma média de 200 períodos em um gráfico de 4 horas, não sei até onde pode ir, mas eu sei que a gente pode ter uma oportunidade aí. Se a gente for analisar o Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin ele está em uma região de preço barato. Lembre-se, entre a linha dourada e a linha roxa aqui embaixo são as regiões de fundo no bear market. Quando a gente está no bull market, o fundo do Bitcoin ele é na linha dourada. E nesse momento nós estamos na linha roxa aqui embaixo. Aqui são excelentes regiões onde a gente deve buscar por compra. E nós iremos buscar por venda quando a gente voltar na linha verde lá em cima. Esse indicador aqui, ele simplesmente dita se o preço do ativo está caro, linha verde, ou se ele está barato, linha dourada ou linha roxa. Simples assim. O que a gente faz é unir as informações desse indicador junto com o price action e junto com entradas institucionais também para a gente tomar uma decisão de compra. Bom, quando a gente olha para os market makers, quando a gente olha para os institucionais, entende o que eles estão fazendo, qual que é a intenção desses caras no Bitcoin, a gente consegue ver duas regiões de alta intenção. Tem intenção de compra nos 80 mil dólares e tem intenção de venda nos 85 mil dólares. Isso significa que a gente pode ver o preço sanduichado dentro dessa região para que eles façam uma acumulação. Lembrando, essas linhas aqui, elas são intenção e não execução de ordem. Possa ser que o preço chegue dentro dessa região e sim, as ordens elas saiam do book, elas estejam ali no book apenas para prover liquidez. Mas muitas das vezes essas ordens elas são capturadas, sim, a gente tem o preço respeitando bastante essas ordens. Entendendo que a gente pode ter sim essa lateralização aqui, entendendo que o preço do Bitcoin ele está barato também, a gente parte para o price action já com uma mentalidade de compra e não uma mentalidade de venda, porque afinal de contas as vendas elas já foram feitas lá em cima. E só lembrando o que está acontecendo nos últimos meses dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós abrimos 3 posições de trading que deram lucro no Bitcoin. Uma foi essa pernada, a outra foi essa pernada e recentemente a gente também pegou essa terceira pernada. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, tomamos 2 stops já, um recentemente, a gente abriu uma posição aqui também comprado dentro dessa região, houve um stop ali acontecendo e dentro dessa região aqui a gente também tomou um stop.
Mas lembrando, o que eu estou fazendo na carteira Rumo ao Milhão ao longo de todo esse período de bear market profundo é duas coisas. Concentrando o capital da carteira Rumo ao Milhão dentro do ativo que está em tendência de alta, nesse momento é os metais, e fazendo trade nos ativos criptos que eles estão nos entregando oportunidades de curto prazo. E se a gente seguir a carteira dessa maneira, a gente tem lucros ao longo de um bear market profundo. Quer a prova viva disso? Bom, olha para o dia que o Bitcoin bateu o topo histórico. O Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro. A carteira Rumo ao Milhão, ela detinha 43 mil dólares. Ontem a gente chegou a bater 44 mil dólares, hoje a gente tem ali quase 43 mil dólares, está tendo correção dentro dos metais, já vou te explicar isso sobre os metais. Mas eu quero que você veja que a carteira Rumo ao Milhão ela ainda segue multiplicando o seu patrimônio, mesmo em bear market profundo. Quando a gente olha para a queda que o Bitcoin está entregando, era para a carteira ter uma desvalorização aqui, cara, de no mínimo 30%. E isso, lembre-se que a carteira Rumo ao Milhão detinha altcoins também, quando o Bitcoin bateu o seu topo nos 125 mil dólares. Mas, se tem uma estratégia que eu adoro muito, é exatamente stop gain. E sim, a gente saiu das posições lá em cima. De lá para cá, a gente só vem fazendo trade no mercado cripto e concentrando o nosso capital em ouro. E isso está fazendo com que a nossa carteira ela performe muito bem. Inclusive, se você quiser ter acesso às decisões da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Mas o fato é que se você já aceitou que nós estamos em bear market profundo e se você já aceitou que os metais estão em bull run, ótimo, você está fazendo dinheiro. Agora, se você não aceitou isso, provavelmente você está perdendo dinheiro nos últimos meses. Porque se você não direcionar o seu capital para os ativos que estão em tendência de alta, vai ser muito mais difícil você lucrar dentro de uma tendência de baixa. Lembre-se, nós estamos operando contra a tendência do Bitcoin. E o porquê que eu falo de tendência, o porquê que eu falo de bear market no Bitcoin? O porquê que eu falo que quando a gente olha para o Bitcoin nesse momento aqui, a gente está buscando uma nova posição de trade dentro da carteira Rumo ao Milhão. Estamos buscando por uma compra. Possa ser que o suporte seja respeitado, se ele for respeitado, se a gente tiver candles de reversão, ótimo, a gente vai fazer entradas dentro dessa região, porque tem um suporte institucional aqui também. Então nós vamos abrir um novo trade dentro da carteira Rumo ao Milhão. Agora, se esse suporte ele não for respeitado, igual as altcoins não está respeitando, está buscando um fundo mais baixo, vou procurar por compra em um patamar mais baixo ainda. Mas por que nós estamos falando de bear market profundo? Bom, a demanda por Bitcoin ela está negativa. Simples assim. Se não tem demanda, se tem mais oferta em circulação, não tem como o preço do ativo ele subir. É só questão de tempo para que ele continue caindo. Todas as movimentações de alta que nós temos, elas são movimentações de curto prazo, dos traders, das pessoas que estão operando no curto prazo. Mas sem a demanda real, não tem como a gente voltar com tendências de alta de médio e longo prazo. Não tem como a gente falar em 125 mil dólares, em 150 mil dólares, em 200 mil dólares, se a demanda ela não tiver positiva. Veja que nesse indicador a gente simplesmente seta as nossas expectativas. Demanda negativa? Bear market. Demanda positiva? Bull market. Simples assim. Se a gente respeitar isso, a gente sabe qual que é o direcionamento do mercado. Sem falar que o ciclo ele já foi entregue, a gente já saiu de fase de capitulação, que aconteceu em novembro de 2022, a gente bateu euforia, que foi em janeiro de 2025. O ciclo ele entregou todas as fases que ele tinha para entregar, todas as fases de alta, mas ele ainda não entregou as fases de baixa. Hoje nós estamos na fase de descrença, onde as pessoas ali não vão acreditar que nós estamos em bear market profundo. A próxima fase que nós iremos entrar é uma fase de ansiedade, que é onde as pessoas começam a entender mais que sim, nós estamos em bear market profundo e quem comprou o ativo no topo vai começar a ficar ansioso. Ansioso por ele retomar sua alta, por voltar no 0 a 0 e assim as coisas elas irão complicar ainda mais até que a gente chegue dentro da fase de capitulação cíclica. Não só olhando para um indicador, acreditando que a euforia aconteceu e que a capitulação ainda não aconteceu, mas a gente consegue ver isso na prática através das realizações de lucro. Veja que a maior realização de lucro que nós tivemos, ela ocorreu ali no começo de 2025, aonde a gente estava em plena euforia. Nesse momento foi aonde a gente formou o nosso topo nos dados on-chain. Só que, obviamente, o price action ele continuou subindo ainda. Do mesmo jeito, no ciclo passado, a gente havia formado o topo cíclico nos dados on-chain em abril de 21, a gente ainda teve uma nova alta ali acontecendo. Geralmente essas altas a gente chama de topo de complacência.
E o sentimento de bull market é realizações de lucro. A gente teve as realizações de lucro acontecendo. O sentimento de bear market é as realizações de prejuízo. Eu quero que você veja que essa queda, ela não é igual à queda que nós tivemos em março de 25 e em agosto de 24 também. O porquê que ela não é igual? Porque as realizações de prejuízo, elas estão sendo muito intensas. Significa que a gente entregou muito supply para as pessoas novatas, aquelas pessoas que não sabem lidar com o mercado, que elas não vivenciaram o ciclo. Muitas pessoas caíram no hype de acumular 0,1 Bitcoin, que ela simplesmente precisa fazer isso, que daqui a alguns anos ela vai ter a liberdade financeira dela. Infelizmente, algumas pessoas caíram em todas essas narrativas. Essas mesmas pessoas são quem estão realizando prejuízo, são quem irão constituir a fase de capitulação. Lembre-se, quando a gente entrega o supply para a mão desses players, são momentos bem críticos do mercado. E aqui a gente vê claramente que é um sentimento de bear market, depois da gente já ter vivenciado um sentimento de bull market. Além disso, resumindo todos os dados on-chain em um único indicador para facilitar ali a minha vida e a minha tomada de decisão, esse indicador meu aqui me aponta exatamente as regiões de alto risco do Bitcoin. E são essas regiões vermelhas. O bear market de 2018, o Corona Crash, a queda de 2019, banimento da China, o bear market de 2022 e agora esse movimento que nós estamos vivenciando. Quando nós entramos dentro dessa região vermelha aqui, não significa que eu, Guiteles, fico 100% líquido, saio do mercado, esqueço o mercado e só vou voltar daqui a um período. Não, pelo contrário. Aqui é o momento da gente amplificar, intensificar as nossas posições de curto prazo. Porque dentro dessas regiões vermelhas, a gente tem carta total para fazer trade no ativo. Porque a gente sabe que quando você compra e vende no curto prazo, isso não depende de tendências de médio e longo prazo, porque o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Do mesmo jeito que na região que nós estamos, entre 80 e 90 mil dólares, a carteira Rumo 1 Milhão já lucrou 3 vezes com o Bitcoin e teve 2 stops curtos acontecendo dentro dessa região, nós estamos no gain nos últimos meses porque nós estamos utilizando o curto prazo para poder tomar decisões de compra e de venda. Além disso, obviamente, a gente está com o nosso capital direcionado em ativos que estão performando super bem. Mas o fato é que se a gente respeita essas regiões vermelhas, se a gente tem um setup mais defensivo, se a gente tem uma expectativa de que o mercado ele vai para baixo dentro dessas regiões vermelhas, a gente tem maior probabilidade de sobreviver ao longo do bear market profundo. E novamente, que é a prova viva de que isso está dando certo? Olha para o patrimônio da carteira Rumo 1 Milhão. Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro e a carteira Rumo 1 Milhão ela segue performando. Para que Bitcoin consiga pegar a performance da carteira Rumo 1 Milhão nesse momento, ele precisaria no mínimo voltar para 150 mil dólares ou 160 mil dólares para a gente simplesmente não ter valido a pena vender Bitcoin lá em cima, não ter valido a pena ter tradeado o Bitcoin ao longo dessas movimentações de baixa. Simples assim. Bom, uma das grandes posições que está fazendo com que o patrimônio da carteira Rumo 1 Milhão continue subindo é exatamente ouro. E eu já expliquei para você várias vezes aqui qual que é a estratégia de ouro. A estratégia de ouro é uma estratégia de comprar os pullbacks ao longo de uma bull run. A gente não faz distribuição do lado esquerdo do gráfico quando nós estamos em bull run. A gente faz distribuição do lado direito do gráfico. O que isso significa? A gente não vai vender o ativo quando ele está subindo, porque nós estamos em bull run. Saiba que durante uma bull run a gente sobe com um price action irracional. A gente não vai ter um ponto claro de distribuição. Mas do lado direito do gráfico a gente vai começar a apresentar sinais de exaustão, porque a gente vai começar a formar pivôs de baixa, a gente vai começar a formar regiões de resistência. Caso isso venha acontecer, a gente faz a nossa distribuição nesse ativo. Enquanto não houver sinais de distribuição, tudo o que a gente deve fazer dentro desse ativo é simplesmente continuar acumulando. Algo que a gente vem fazendo dentro da carteira Rumo 1 Milhão desde esse período aqui de 2025, onde ali mais ou menos em abril a gente iniciou as nossas compras dentro desse ativo e todo o pullback que a gente tem, a gente aproveita para aumentar a nossa exposição. A última vez que a carteira Rumo 1 Milhão ela fez exposição no ouro foi exatamente aqui nos 4.300, último pullback que nós tivemos.
E aqui, com a movimentação que aconteceu na data de ontem e está acontecendo na data de hoje, a gente pode esperar um novo pullback nos próximos dias. O que isso significa? Significa que nós vamos liquidar as nossas posições de ouro? Sim, se a gente reverter a tendência. Caso a gente não reverta a tendência, não, nós não iremos liquidar as nossas posições de ouro. Pelo contrário, nós iremos aumentar as nossas posições ainda dentro desse ativo. Lembre-se, nós ainda estamos em fase de bull run. Enquanto nós estivermos em fase de bull run dentro desse ativo, a gente pode continuar aumentando gradativamente a nossa posição dentro desse ativo. E essa é a posição que já me trouxe mais retorno dentro da carteira Rumo ao Milhão nos últimos meses, sem dúvida. Nos próximos dias, eu acredito que a gente vai ter novas oportunidades de entrada dentro desse ativo. Caso você queira entrar junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Prata também está tendo uma ótima correção aí, a gente está iniciando um pullback, tá? Depois de muito tempo, a gente está vendo prata perdendo a média de 200 períodos de um gráfico de 1 hora. Veja que a gente está dentro dessa tendência de alta no gráfico de 1 hora desde novembro ali de 2025 e a gente não vinha abaixo dessa região. Vindo abaixo dessa região, a gente pode esperar pullbacks ali dentro de gráficos de 4 horas. Pullbacks dentro de gráficos de 4 horas também não acontece ali desde maio de 2025. Opa, na verdade a gente está falando aqui desde novembro de 2025, não desde maio. Ou seja, quando a gente olha para esse ativo aqui, a gente pode ter oportunidade nos próximos dias também. Oportunidade de aumentar as nossas exposições. Lembrando, sim, nós estamos dentro de um bear market profundo nas criptos. Nós estamos próximos de entrar dentro da segunda fase do bear market, que é a fase onde a negação ela some, onde as pessoas começam a entender e aceitar que nós estamos em bear market profundo. Sabe o pivô de baixa no gráfico semanal? Então, o pivô de baixa no gráfico semanal ele vem na segunda fase do bear market profundo. Por que eu, Gui Teles, não espero o pivô de baixa no semanal para definir o bear market e para tomar decisões de saída? Porque para mim já é muito tarde. Depois de já ter tido uma queda de 30%, para mim já não compensa mais. Então eu prefiro tentar antecipar isso lá em cima. As saídas que a carteira Rumo ao Milhão fez nos 120 mil dólares, meu caro, essa foi uma das melhores decisões que nós tomamos. Inclusive rotacionar o capital para ouro alavancou essa decisão ainda mais. Mas eu quero que você saiba que nós seguiremos com essa estratégia enquanto o mercado estiver dentro dessas duas tendências. Cripto em tendência de baixa e metais em tendência de alta. Caso os metais saiam da tendência de alta, a gente vai rotacionar o nosso capital para onde tiver tendência de alta. Caso sejam as criptos, ótimo, elas irão receber o nosso capital. Mas caso não seja, a gente vai simplesmente buscar outras oportunidades. Se você quiser estar junto comigo ao longo dessa jornada, se você quiser que eu, Gui Teles, tome as decisões de compra e de venda e você só copie e colhe as minhas decisões, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão e ver exatamente de maneira transparente tudo aquilo que eu estou comprando e eu estou vendendo. Não é um gráfico pizza, mas sim todas as minhas decisões, pontos de entrada, estratégia, gerenciamento e acompanhamento do patrimônio dia após dia. Para você fazer isso, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, tá? Novamente, se você estiver buscando geminhas, bons ativos para multiplicar em 1000%, 10.000%, olha só, a carteira Rumo ao Milhão ela não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que estão buscando consolidar patrimônio através do mercado cripto, onde estão buscando, sim, construir um castelo de pedra e não um castelo de areia. Para construir um castelo de pedra, você leva muito mais tempo e dá muito mais trabalho, mas ele perdura ao longo do tempo. E a prova viva disso é exatamente o nosso patrimônio, onde o patrimônio ele está se mantendo, crescendo mesmo durante um bear market profundo. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Exatamente aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando e estou vendendo. Como se eu mandasse uma mensagem para você no WhatsApp informando aquilo que eu estou fazendo. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas.
O mercado cripto, sim, ele pode nos entregar uma oportunidade de trade no curto prazo mais uma vez. Esteja preparado para comprar os ativos, sim. Eu sei que quando o mercado está caindo, dá um pouco mais de medo, um pouco mais de receio. Mas aqui são bons momentos para a gente comprar no curto prazo. A tendência de baixa do Bitcoin de médio e longo prazo, ela ainda se estende. Acredito que em breve nós iremos entrar na segunda fase do bear market profundo, aonde as pessoas que não acreditam em bear market, elas vão passar a acreditar. E lembrando, a terceira fase é a fase mais esperada. Enquanto os metais preciosos estiverem em bull run, nós seguiremos fazendo novas entradas nesses ativos. E se você quiser ver exatamente todas as minhas decisões dia após dia, você sabe onde encontrar elas. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, lhe desejo um excelente final de semana e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Forte abraço, tamo junto e valeu.